Olá a todos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. Estamos aqui consigo na Curiacos de segunda a sexta-feira, eu, a Sara, toda a equipa de Manhãs e você também, que é o nosso convidado de honra para os projetos, temas e convidados espetaculares que temos para si. É sempre um gosto fazer parte do seu dia e gostamos que comece connosco, mas depois que tenha um dia fantástico, depois desta 1 hora que nós passamos consigo. Conseguimos estar consigo um pouquinho por todo o mundo, através da internet, através do satélite, você consegue sempre sintonizar e estar connosco. Exatamente. Se você quer saber mais informações, nós temos as nossas redes sociais, mas se você também assiste a Curiacos, sabe que eu e a Sara regularmente aparecemos a anunciar quem serão os convidados de hoje. Bem, portanto, já foram sabem anunciados, já sabe quem vamos estar à conversa. Então, em primeiro lugar, nós vamos estar com a Associação Mobilizar com Valor, nomeadamente com a Cibele Almeida e a Sueli Domingos. Sueli. Sueli. Espero ter pronto, daqui um bocadinho na pronúncia vão-me corrigir. E vamos estar a falar de dois projetos super interessantes, Certo. o Idoso Conectado e o Imigrante Conectado. Exatamente. Portanto, vai ser é a primeira vez que esta associação vai estar connosco, portanto, você vai adorar conhecer este projeto e tudo aquilo que ela tem para nos explicar. E depois vamos estar à conversa com a doutora Raquel Mateus, ela é nutricionista e vai ter aqui uma conversa muito agradável do pós-férias. O que é que sabes do pós-férias? Pós-férias, perca, ganha de peso, já está a perceber para onde é que nós vamos com esse tema? Pois é, se calhar você Não está a ver, assim. mas já vai ver daqui a bocado. Vai ver daqui a bocadinho, na segunda parte do programa. Portanto, fique connosco. São dois tópicos super interessantes. Depois pode deixar os seus comentários nas redes sociais e nós voltamos já. Né? Já estamos de volta, e então temos aqui as nossas primeiras convidadas do dia. Muito bom dia, sejam bem-vindas ao programa. Obrigada, bom dia José e Sara. Bom dia. É um prazer ter-vos cá. Muito obrigada. E, É a Cibele Almeida e a Sueli Domingos. Exatamente. Como é que vocês se conheceram para este projeto? Bom, nós já nos conhecemos desde o Brasil, na verdade, não é? Então, eu estou a Portugal há 12 anos, não é? E a Sueli, mais recentemente. A associação também, eu costumo dizer, ela é uma bebezinha, não é? Nós constituímos ela no início deste ano, portanto, começamos com alguns projetos, dentre eles esse que foi anunciado, que é o Idoso Conectado. Mas já conhecemos a Sueli há bastante tempo nessa linha de ajudar as pessoas. A Sueli é psicóloga e eu sou da área de comunicação social. certíssimo. E da criação desta área para o idoso? Na verdade, a associação, quando ela foi constituída, ela identificou 3 grupos vulneráveis, não é? E é com estes grupos que nós trabalhamos. O primeiro grupo vulnerável são as pessoas com mais idade. Só que na perspectiva da empregabilidade, da produtividade, ou seja, as pessoas que têm a partir dos 45 anos, que já não conseguem serem recolocadas no mercado de trabalho, nós contribuímos com isso. Ou seja, tem pessoas com 50, 55, 60, não vou perguntar a idade de vocês, mas, mas normalmente a partir dos 50, quando, por exemplo... Sei se tu percebi. Ela olhou para mim, eu percebi. Mas normalmente a partir dos 50 anos, né, você percebe que não consegue ser recolocado no mercado de trabalho. Portanto, nós trabalhamos com o que a OMS diz, as pessoas com meia idade e os idosos, que vai desde os 45, meia idade, até os 74, que é o idoso. Essa é a faixa etária que nós trabalhamos nesse foco da empregabilidade, ou seja, o primeiro grupo vulnerável. O segundo são jovens. Jovens que estão à procura de primeiro emprego e não conseguem também ser recolocados porque não têm experiência. Muitos jovens nos interiores também que não conseguem e migram para outros lugares. E o terceiro grupo, são 3 grupos, são os imigrantes e refugiados. Então, nós precisamos contribuir também com essas pessoas que já estão cá e que precisam de suporte. Então, são esses 3 grupos vulneráveis que a Associação Mobilizar com Valores trabalha. Porque nós já vamos falar já daqui a um bocadinho acerca do Idoso Conectado e Imigrante Conectado. Isso. Mas porquê o nome Mobilizar com Valores? Porque nós precisamos mobilizar as pessoas, mas fundamentado em valores que são importantes, como a solidariedade, como a questão das oportunidades, que é preciso que haja para todos, não é? Então, são valores que nós não abdicamos. Então, por isso... Valores éticos, né? Valores éticos, exatamente. Então, nós trabalhamos em cima desses valores, né? Certíssimo. Sueli, está cá em Portugal, então... Sueli? Sueli. Mas Peço desculpa, Sueli, é um termo um pouco... eu diferente. entendo. Está cá em Portugal há pouco tempo. Há pouco tempo, E sentiu, assim, esta necessidade Com de ser certeza. acompanhada, ajudada? com certeza. A gente tem encontrado pessoas super vulneráveis
e que até a gente consegue até ouvir o pedido de socorro, né? Eu gostaria de fazer alguma coisa, o que é que eu posso fazer para ajudar? Então a gente tem uma comunidade bem grande que quer ajudar e a gente fica só de olhar. Então a mobilidade exatamente também é a dinâmica para que a gente entenda que isso vai funcionar por um bom tempo. Os nossos idosos ainda têm muito que dar. Então a gente está pensando e fazendo, gerindo projetos para que a gente possa aproveitar essa energia boa, né, do conhecimento de quem é idoso e da força do jovem que está aí, eu quero fazer alguma coisa e não está qualificado, a empresa não sabe que existe esse nicho de pessoas que geralmente pedem com experiência, e cadê a experiência que não tem? Então já é cortado sem nem saber a potencialidade desses jovens. Então, são os extremos, na verdade, né? Ou seja, aqueles que são jovens e aqueles que estão mais velhos não conseguem. Só o meio é que consegue essa recolocação. Então, nós começamos a ajudar nessa questão das aplicações, que acho que é importante, porque para quem chega ou para quem está, não é? Então, iniciamos um projeto que é o que vocês anunciaram, não é? Sobre o imigrante conectado. O idoso conectado, em princípio, em parceria com as juntas de freguesias da nossa região. Eu não estou em Lisboa, a Sueli está em Lisboa, eu estou em Braga já há 12 anos, a Sueli está aqui em Lisboa, então nós fazemos essa parceria, né, à distância, mas conseguimos desenvolver vários projetos. Então, iniciamos em Braga, na verdade, com um projeto que a gente quer expandir para outras localidades, é claro, chamado Idoso Conectado, que é exatamente esse projeto que nós começamos a divulgar e ensinamos as pessoas com mais idade a utilizar as aplicações do telemóvel. Porque não adianta você ter o SNS 24, não adianta você ter o MBWay, todas essas aplicações que existem, não é? Ou aplicações de supermercados, das finanças, da segurança social, tudo que existe, se ele não sabe utilizar, não é? Até mínimas coisas em relação ao idoso, por exemplo, ele, para evitar a questão da solidão, né, ele pode aprender a utilizar a câmera do seu WhatsApp para falar com seus familiares que estão distantes. Portanto, nós começamos com este segmento dos idosos para ajudá-los nessa questão, né, da conexão, né, com outras pessoas e com a sociedade, né, para que não se sintam excluídos. Bom, e depois pensamos, não é só o idoso que se sente excluído, não é? Claro. Então, há muitos que chegam e não sabem que caminho tomar. E se nós ajudarmos aqueles que são imigrantes e refugiados a utilizar bem essas aplicações, vai também ser útil para eles, não é? Para que eles possam até não ter custos, né? Porque há custos em relação a você tirar seu NIF, seu NIS, essas coisas todas, e ele sabendo fazer sozinho é desnecessário. Claro. Ele já pode fazer isso sem precisar de outro apoio, não é? E evita ter apoios desnecessários, não é? Que ele já sabe, é autônomo em relação a isso. Então, a ideia do imigrante que nós começamos a implementar neste semestre conectado é exatamente apoiar também no uso das aplicações móveis em relação a essas aplicações que eu citei aqui. Porque, por exemplo, eu sou brasileira, nós ajudamos imigrantes, não só brasileiros, né? Qualquer estrangeiro. Mas no nosso país nós temos o Pix, aqui não é Pix, é MBWay, né? Então, como utilizar, como fazer esse uso, né, do que existe aqui. Isso é importante para torná-los mais autônomos. Em termos dos idosos, como é que vocês têm conhecimento desses idosos que precisam de ajuda? Pois, nós fizemos essa parceria com as juntas de freguesias das localidades, porque nós fazemos, inclusive, este curso dentro da junta de freguesia, porque ele tem mais acesso, vive lá, não é? Já tem costume de ir à junta de freguesia, então nós começamos com uma determinada junta de freguesia no primeiro semestre, já também estamos expandindo esse semestre para outras juntas de freguesias e, caso queiram, também podemos ir para outras localidades e outras juntas de freguesias, porque o acesso do idoso melhor para conhecê-los é a junta de freguesia da localidade, não é? Então, começamos a divulgar a partir disso e a fazer essa parceria com essas juntas. Eu achei super interessante porque, lá está, você falou aqui, apps essenciais, né? O SNS 24, é fatura, tem aqui também finanças, segurança social, até de supermercado, né? Pois. Quão prático isso é. E eu achei, realmente é espetacular.
O telemóvel é algo que toda a gente tem. Pois. Tem tudo que a pessoa precisa, evita filas, evita dores de cabeça com transportes públicos e tudo mais, e até às vezes a pessoa precisa de ser acompanhada por um familiar que trabalha e não pode estar presente. Acho que isto aqui ajuda a pessoa a ter uma certa autonomia, uma nova autonomia. Seja imigrante, seja uma pessoa com uma certa idade e até uma incapacidade de deslocação, por exemplo. Como é que tem sido o feedback das pessoas que têm participado deste projeto? O retorno que a gente tem é que ficam pasmas. Poxa, a gente devia ter conhecido isso antes. Pois, né? claro. Então, realmente facilita bastante a vida deles. Dá autonomia, que é o que eles precisam, né? A maioria. O problema em relação aos idosos é que muitos não têm um smartphone, não é? E é preciso ter esse suporte, né? E às vezes a gente tem que conseguir emprestar do smartphone para poder ajudá-los nessa questão. Se tivéssemos, por exemplo, apoio, né, de empresas de telecomunicações, isso seria muito útil, porque eles entrariam com os equipamentos e a gente podia ajudá-los, porque nós temos um voluntário, que é um professor de TI, né, já reformado, não é? E que tem ajudado na orientação com alguns monitores, que logicamente, quando é o idoso, temos que ter mais monitores para poder ajudar na prática a fazer, não é? É o senhor Sérgio Rodrigues. É? Exatamente, ele é o professor, o Sérgio Rodrigues, que se disponibilizou a ajudar a associação orientando essas pessoas, quer sejam os idosos, quer sejam os imigrantes que estão a chegar. Mas vocês são muito organizados, vocês fazem isto por turmas, certo? Sim. São 6 sessões, na verdade, que nós realizamos, e dessas 6 sessões, normalmente são 2 horas de tempo, né, com o idoso, 2 horas e meia no máximo. Com os imigrantes a gente está diminuindo um pouco o tempo, porque já tem mais habilidade para usar, né, o telemóvel. Pronto, e nós começamos agora, em outubro, né, o mês passado, a usar essa aplicação, essa formação para os imigrantes, porque sentimos a necessidade também de orientá-los, não é? Ok, certíssimo. E quem estiver a assistir ao programa e disser assim, isso é espetacular, é mesmo isso que eu preciso, podem entrar em contato com vocês diretamente ou tem que ser pela junta de freguesia? Sim. No caso idoso, seria pela junta de freguesia, mas dos imigrantes pode entrar em contato diretamente com a Associação Mobilizar com Valores. Nós temos um e-mail, que é mobilizarcomvalores2020@gmail.com, e manda um e-mail que nós entraremos em contato e temos todo o gosto de ajudá-los nesse aspecto. Não é? Como psicóloga, doutora Sueli, como é que consegue, que dificuldades é que se apercebe na parte dos idosos? Uma das coisas é a solidão, né? E isso dá um pouco de depressão, e isso não é bom. E quando você começa a trazer pessoas para convívio e aprender coisas novas, então começa a despertar uma série de interesses e de joviabilidade neles, né? Então eles se sentem produtivos, né? Gostam de estar, começam a conversar, e isso é muito bom, porque desperta não só o emocional, mas o intelectivo, né? A cognição. E eu acho que isso é que a gente tem que fazer. Nós estamos envelhecendo cada vez mais, né? E a longevidade está cada vez mais esticada, e a gente precisa trabalhar com isso. Não pode jogar no quarto e ficar sozinho só. Eu tenho um pai que tem 78 anos. Eu já estava nos 74, mas 78 anos. E eu estava a comentar aqui, antes de entrarmos no programa, que ele usa as aplicações com muita facilidade. Ele já está em Portugal também. E ele usa o WhatsApp, o e-mail. Ele foi aluno dessa turma aí. Ele e minha mãe, não é? E usa o SNS 24, usa o WhatsApp, tem e-mail, tudo. Tem 78 anos. Mas, logicamente, nós temos que orientá-los. O que falta é isso. Não adianta ter aplicações muito, né, boas, mas que eles não têm acesso ou que eles não saibam usar, não é? É um problema até a mais. Quando você, por exemplo, o filho dá um aplicativo para eles, olha, eu já coloquei um telemóvel, já tenho um aplicativo, e ele fica apavorado, né? Então, o que é que você fez? Você só fez apavorar, né? Então, a gente precisa também ver isso. Por outro lado, outras pessoas que estão fazendo o treinamento, mas não tem o aplicativo, não tem o objeto, né? Não, o objeto. Sim, sim. Então, a gente precisa juntar uma coisa com a outra. Quem tem que saber como usar, e quem não tem, que está tomando conhecimento, tem que ter esse aplicativo, esse objeto. Então,
É uma coisa que a gente precisa também ver, sensibilizar pessoas, de vez de estar jogando, né, trocando por um mais novo, então pode fazer doação, para que a gente possa treinar e fazer com que eles E há uma resistência no início, né? Eu tenho pessoas conhecidas, amigas, por exemplo, que senhorinhas, não é? Que, não, tá bom esse antiguinho e tal, não é? E depois, quando começa a usar, eu vivo recebendo coisas de YouTube, de tudo, porque sentiu... Já estão a entrar na... Exatamente. Então, assim, no início há uma resistência, porque é o novo para eles. Medo, então, medo do novo. Exatamente. A gente quebrando essa resistência vai ser muito útil para todos, não é? Para a sociedade de um modo geral, porque também os tornarão mais autônomos em relação a determinadas coisas. Isto é bom não só para quem já está com algumas dificuldades, mas quem está perfeitamente bem, mas para se prevenir no futuro. Porque, Isso. que Deus queira que isto nunca mais aconteça, mas quando foi a altura da pandemia apanhou-nos a todos por surpresa. Exatamente, exatamente. E as pessoas tiveram que, batendo com a cabeça na parede, tentar apanhar aqui os apps e tentar trabalhar com a internet e se calhar foi mais difícil. Este é o que nós aprendemos aqui com o vosso projeto, né? Quer imigrantes, quer idosos. Isso. É algo que vai valer para a vida toda. Isso. Porque se tivermos que ficar novamente fechados em casa, em quarentena, sabemos como nos orientar. Essa questão da prevenção foi importante colocar, porque nós também temos dentro dessas sessões um módulo que é sobre a questão dos golpes. Sim. A segurança no uso do telemóvel, da internet, etc. Porque nós temos pessoas conhecidas que já sofreram N golpes, não é? Okay. Tem uma amiga que o pai dela mandou 1.000 e tantos euros para ela achando que era ela. Okay. Então a gente também tem orientado, não é? Pagar os cuidados. Exatamente, os cuidados que tem que ter no uso, porque eles são presa fácil, né? Ok, certíssimo. Se eles tiverem algumas dúvidas também com vocês podem esclarecer nesse sentido. Sim. Porque até eu recebo mensagens de golpe, parabéns, você ganhou não sei o quê, clica aqui. Eu já fui vítima, eu paguei uma conta de energia que não era para pagar. Portanto, todos nós estamos sujeitos, não é? Então, e os idosos mais ainda, não é? Acha que esse é um dos motivos pelo qual as pessoas ficam reticentes? Sim, também, com certeza, com certeza. E isso só tende a agravar, né? Infelizmente. Então, a gente tem que alertar. Calma, não se apavore, né? Não faça coisa tão imediata. Né? Se você recebeu, o banco não manda mensagem de parabéns, nem que você tem, né, que precisa acertar sua conta, algumas coisas assim desse tipo. Então, vai com calma, desliga, procura saber, pede ajuda. Essas coisas que a gente tem que fazer com muita calma. Não Vocês também fazem a integração das pessoas que precisam de estar incluídas no mercado de trabalho, inclusive os idosos. Como é que isso funciona? Sim. Nós temos um problema de que muitos vêm, por exemplo, de outros países, não é? E não conseguem ser recolocados na sua área, não é? Então, nós temos um projeto de reconversão profissional, por exemplo, vamos olhar para o mercado e perceber quais são as áreas mais demandadas e que a gente pode fazer uma reconversão dessas pessoas para que eles sejam qualificados e possam, né, entrar na área, né, que, por exemplo, nós tivemos pessoas da área de finanças que estavam sendo trabalhadas para a área de TI. Então, a gente ajuda e orienta para que isso seja feito, porque o mercado não absorve todo mundo, não é? Mas há áreas mais demandadas. Então, por exemplo, na área operacional, você tem a construção civil, que precisa de muita gente. Então, a gente já faz uma orientação para que haja essa reconversão profissional aqui. Então, nós ajudamos nessa integração profissional. O nosso foco não é mais social, e sim em relação ao emprego mesmo, não é? Porque nós queremos que essas pessoas sejam produtivas. Esse é o nosso papel. Estar cá, mas sendo produtivas, para que ajude a economia portuguesa. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que pensar que nós só deixamos de ser produtivos quando morrermos. Exatamente. Até lá nós podemos estar sempre a ser produtivos e ir para áreas novas e apostarmos em nós mesmos, e isso é extremamente importante. E pensar que nós somos pessoas válidas. Nós, seja que idade nós tivermos, nós somos pessoas válidas e temos que pensar, olha, a minha vida não acabou aqui porque eu agora sou considerado idoso, não é? Ou a minha vida acabou agora porque eu sou considerado imigrante e já tenho uma certa idade. Não é nada disso, nós podemos sempre nos reinventar e essa também acaba por ser um dos privilégios, não é? Do ser humano, que é nos reinventarmos. Isso é extremamente importante e vocês acabam por trazer um certo refrigério, não é? Uma certa luz, não é? Para essas pessoas que acham que as coisas já terminaram por ali. Isso, e eles não sabem os caminhos muitas vezes.
pessoas, não é? Então a gente ajuda a encontrar o caminho, e aí a gente sempre diz, não é só esse apoio estrutural, profissional, até emocional, muitas vezes temos que dar, não é, para essas pessoas. Então esse é o nosso trabalho. Eu queria aproveitar e dar um dado interessante que eu acho que é importante as pessoas saberem, né, que a Europa deverá perder 15% da sua força de trabalho até 2050. E que Portugal, cerca de 28%, né, até 2070, vai perder a população ativa. Não sei se alguém já parou para pensar sobre isso. Quase 30% da população ativa, daquelas pessoas que estão a trabalhar, Portugal vai perder. Não é? E isso é um dado que está em acesso a todo mundo, né? E nós sabemos que há muita gente idosa, né? Na Europa, por exemplo, 1/3 da população tem 65 anos. Portanto, dar emprego com pessoas com mais de 50 anos, ajudar essas pessoas que estão aí, né? E entraram na reforma, mas ainda conseguem trabalhar, não é? Exato. Então, para que elas possam trabalhar, porque nós precisamos de mão de obra ativa, não é? Este é o ponto. E nós não podemos desperdiçar nenhum extremo, nem outro. Nem os jovens que estão a iniciar, nem aqueles que estão a terminar sua carreira, mas que pode ter uma outra carreira complementar, não é? Uhum. E o idoso tem o idoso ou a pessoa mais velha? Sim. Eu não gosto de chamar idoso, porque acho que é a pessoa mais velha. Nós chamamos mais idade, as pessoas com mais idade. Com mais idade. Como eu, como ela. Pois, eu vi logo no início da reportagem você olhar para mim. Trazem uma experiência de vida e uma forma de estar que todos nós precisamos, não é? É por isso que a família não é? É constituída pelos pais, pelas mães, pelos avós, pelos primos. Portanto, tem as várias faixas etárias, portanto, todas elas são importantes. Sim. E perceber que com mais idade ou menos idade nós temos valor e conseguimos encontrar o nosso caminho e perceber que eu sou útil, eu preciso. Exatamente. Mas eu acho que já não estou nesta área, vou experimentar outra, não é? Vou tentar ver outra coisa, não é? Muitas vezes nós vemos aqui, às vezes na população com mais idade, o que nós vemos muitas vezes é, ok, estou a trabalhar a vida toda que é para quando chegar à reforma eu poder usufruir, não é? Mas muitas vezes quando entram na reforma, não é? Deixam o trabalho, deixam aquele ritmo normal e muitas vezes eles têm problemas. Com certeza. Não é? A parada nunca é bom para nada, né? Então, em termos de tudo, do físico, do emocional, do intelectual. Então, você sempre que tiver um desafio, faz com que você acorde com vontade de acordar e de fazer alguma coisa. Então, o que quer que seja que estiver te esperando, vai fazer com que você acorde, né, com vontade de fazer alguma coisa. Se não tiver isso, você vai começar a morrer antes do tempo. E o nosso trabalho não é só questão do emprego. Nós pensamos na empregabilidade, no voluntariado e no empreendedorismo. Ok. Ou seja, ontem eu lembrei que uma senhorinha nos abordou aqui na praça ali, e já bem velhinha, né? E ela voluntária de uma associação, fazendo um trabalho, ou seja, ser produtivo não necessariamente, né, pode envolver dinheiro, ela pode ajudar a sociedade de outra forma, não é? Então, são esses 3 aspectos da questão da produtividade que nós pensamos. Vamos ajudar no voluntariado, no empreendedorismo e na empregabilidade. Só para tu, não sei se tu reparaste, para mim, já mas isto sei, são mesmo empregadoras que praticam o que ensinam, porque a nossa convidada está ali com uma bruta de um smartwatch, normalmente nós quando temos senhoras de mais idade, aqueles relógios, ela está com um smartwatch ali a responder a mensagens e tal. Está vendo? É muito bonito de ver. Temos pessoas que precisam desta ajuda, toda a parte do país. Vocês conseguem chegar a todos? Têm Sim, por isso que a Sueli está... É o que a gente estamos trabalhando para isso. Já está ali com... Isso. Ok, certíssimo. Então, quem quiser entrar em contacto e saber mais informações, como é que eu posso fazer? Eu acho que a maneira mais fácil e de mais acesso é o e-mail, né? Então, o e-mail é mobilizarcomvalores2020@gmail.com. mobilizarcomvalores2020@gmail.com. E assim a gente depois entra em contato por telefone, etc. Acho que é a maneira mais fácil de conseguir falar para arrumar melhor. Né? Isso, para centralizar. Como é que você vê esta associação daqui a alguns anos? Eu vejo contribuindo com a economia portuguesa. Esse é o nosso objetivo, é a nossa missão, não é? Porque nós temos 3 grupos, como eu disse, vulneráveis, que precisam ser trabalhados, não é? As pessoas veem assim, eu sou brasileira, eu não trabalho só com imigrante, não é? Também não trabalho só com brasileiros. Nós trabalhamos
com pessoas vulneráveis, pessoas exatamente que estão nessa vulnerabilidade. E com esses 3 enfoques, jovens com mais idade e os imigrantes refugiados, porque nós percebemos a necessidade delas poderem serem mais produtivas, não é? Então, nós chegamos, muitas vezes percebemos que vem pessoas de fora, quer seja refugiado ou não, e chega aqui, e agora? Não tenho, né, como conseguir um trabalho, o que é que eu faço? Não sabem os caminhos. Então, nós recentemente, por exemplo, atendemos uma iraniana cristã que ela como não tinha o português, não conseguia trabalho. Claro. Então, nós ajudamos a fazer o currículo dela, encaminhamos para ela é cabeleireira, para um salão de beleza. Então, quer dizer, eles só precisam de ajuda para saber os caminhos. Ela não quer estar depender do governo, nem muitos não querem, só que precisa dar esse empurrãozinho para poder eles saberem qual caminho devem trilhar. Até porque o país, como qualquer outro país, precisa de mão de obra para produzir, né? Sim, sim. Então, não vamos pesar. Isso. A gente quer exatamente Tirar esse peso da condição de que ele seja um contribuinte para o país. Então, é uma mão dupla, né? O país me recebe e eu dou alguma coisa de volta. Porque senão a gente vai chegar num ponto que o país não vai aguentar e todo mundo vai sofrer junto, né? Então, nessa percepção, a gente quer realmente, daqui a alguns anos, ter feito com que as pessoas comecem a trabalhar, as empresas comecem a ver que a mão de obra de 45, 50 anos é produtiva, né? E a gente comece realmente a aproveitar. Há programas de empresas no mundo inteiro para essas pessoas. Eu ainda não enxerguei aqui, mas nosso objetivo é estimular as empresas para que elas absorvam essa mão de obra que é qualificada. E que podem até nos procurar, né? Isso, olha, a gente tem um banco aqui, está precisando. Isso. Já né? começamos a fazer um banco de talentos com essas pessoas. Muito bom, isso mesmo. Para que a gente possa encaminhar para as empresas. Há programas por aí afora, né? Recentemente eu vi uma reportagem dos Países Baixos que estavam a contratar caixas e supermercados para atender, os caixas com mais idade, não é? Para atender outros mais idosos. Porque a gente sabe que o idoso demora um pouquinho na fila, não é? Pronto. E aí já focaliza. Então, a gente tem essa perspectiva de perceber as empresas também montando programas com esse enfoque, não é? Ok, espetacular. Não é? Eu estou muito contente por ter-vos vocês no programa. Acho que são projetos espetaculares. Sempre quiserem vir amanhã na TV, né, Sara? As portas estão abertas. Agora, porque está no início, né? Está a dar espaço. Está no início. Não quer dizer que tem que ficar mais Tem que ficar mais vezes. Obrigada. Foi um prazer ter-vos. Prazer. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Eu acho que foi uma primeira parte espetacular. Gostei muito. Portanto, em qualquer idade, você é produtivo. E, aliás, porque nós passamos várias fases na vida, portanto, qualquer fase é ótima e maravilhosa. E agora você quer saber o que é que nós vamos fazer na nossa segunda parte? Vamos falar acerca de pós-férias. E é toda a parte saudável e nutritiva que nós temos de ter em dia. Então, nós vamos ter uma profissional connosco. Nós voltamos já já. E então agora nós já estamos aqui na segunda parte do nosso programa e temos então connosco a nutricionista. Mas antes de passarmos a palavra à nossa convidada, queremos que você saiba que esta entrevista vai estar disponível no YouTube para você rever e partilhar, ok? Portanto, e acho que um projeto como este precisa mesmo de ser partilhado, ok? Instagram, aqueles links que nós enviamos sempre a todas as pessoas. Olha, com certeza vai ajudar muitas pessoas esta associação a passar o boca a boca, não é? E pelos meios digitais, como vocês viram, elas são muito à frentex, então vamos colaborar. Muito importante, mas eu por acaso pensei que tu ias dizer, antes de passarmos à doutora Raquel, vamos saber se por acaso o meu pós-férias foi bem feito, se não foi bem feito. Pensei que ias perguntar isso. Eu nem vou tocar nesse assunto. Bom dia, doutora Raquel. Doutora, seja bem-vinda ao programa. Vem de onde? Sintra. Sintra. Vai mandar beijinhos lá para casa, para a família? Para todos, para a família Beijinho toda. para todos. Beijinho. Sintra está bem representada. Esta área da nutrição, como é que ela nasceu no seu coração? Desde sempre. Porque eu fui uma criança que comecei a cozinhar muito rápido, muito pequenininha, com os meus avós, com a minha mãe. Portanto, eu sempre fui muito desenrascada. Eu, com a idade que a minha filha tem hoje, já ajudava. Portanto, eu teria sempre aqui para um segmento alimentar.
A parte da culinária em si, portanto, chefe de cozinha, não me dizia muito, portanto, eu precisava sempre aqui de um veículo de saúde. Portanto, nutrição e saúde está perfeito. Portanto, está no coração. Certíssimo. Quando nós falamos acerca do período pós-férias, sabemos que é muito comum as pessoas dizerem: epá, ganhei peso. E podemos muito dizer, eu acho, não acho. O que é que a doutora pensa sobre isso? Estas férias que nós normalmente tiramos, a maior fatia das nossas férias, que é tirada no período mais quente, são as piores. Porque normalmente consolidamos aqui a questão do bom tempo, com muito mais convívios com amigos, convívios com a família, umas boas férias, hotéis muitas das vezes, em que comemos sempre em excesso. Acabamos por deixar outras coisas muito importantes para trás, como o consumo de água, portanto deixamos tudo isto para trás, aumentamos aqui o consumo de doces, portanto propicia aqui às bolas de Berlim, aquelas coisas todas que o verão nos traz de bom, não é? E que temos que usufruir, temos é que consumir com equilíbrio, que é para isso que eu cá estou e é isso que eu quero explicar às pessoas, é que podem consumir isso tudo, mas com o máximo de equilíbrio possível e nós conseguimos obviamente fazer uma manutenção de peso. Normalmente e naturalmente o que acontece à maioria das pessoas é que não consegue ter este equilíbrio e por isso nós chegamos ao final das férias e a queixa é sempre a mesma. Então, na sua experiência, o desafio principal é que as pessoas têm essa dificuldade, então, de mesmo na altura de descanso, terem atenção ao que estão a ingerir e depois, claro, os resultados estão à mostra. Depois tem que ter o dobro do trabalho para voltar ao peso inicial. E agora vou puxar a brasa à minha sardinha, mas a maioria dos meus pacientes, por exemplo, não engorda no período das férias. Porque mantêm as consultas também aqui neste período de férias e, portanto, só aquele sentimento de eu estou aqui a ser vigiada. Não precisam de fazer consultas rotineiramente de 15 em 15 dias, nem uma vez por mês, mas precisam sim de quebrar aquela rotina durante as férias delas. E aí a coisa corre. Então, mas como é que você vai de férias então? Só se nas férias estão lá. Eu vou muito poucas vezes de férias. Esse é um dos problemas. Mas vou de férias na mesma, mas as pessoas estão todas integradas, as consultas estão todas marcadinhas ali e estão todas ali a ser vigiadas. E temos aqui um contacto, porque as consultas são online, a maioria delas. Okay. Portanto, a minha ferramenta principal desde a pandemia é o online. Portanto, o que acontece aqui é que as pessoas estão em contacto comigo direto via WhatsApp. E, portanto, eu estou sempre em cima. Você falou que isso acontece nas férias, geralmente do bom tempo, não é? Sim. Ou as chamadas férias de verão. Mas no inverno também as pessoas também tiram férias. O que é que acontece no pós-férias dessa altura? É ligeiramente diferente, porque normalmente no inverno nós temos mais frio, não é? Temos chuva, portanto já não temos aquelas esplanadas a chamarem por nós, aquele copo de vinho fresquinho a chamar por nós, ou uma bebida mais fresca, não é? Acabamos por ter aqui um impacto um bocadinho diferente. Ainda assim, é igualmente importante manter as regras básicas para que, obviamente, se consiga manter este equilíbrio, está bem? Portanto, é mais ou menos proporcional. A questão aqui é que a maioria das pessoas, de facto, tem aqui piores resultados nesta fração do verão. Mas acabamos também por entrar nas férias de inverno, não é? Apanhamos geralmente ali a altura do Natal, a altura da Páscoa, que tem aqueles doces maravilhosos, aquelas coisas espetaculares e que a gente tem que comer com moderação. Ferreira Rochers, que só chegam nessa altura, não é verdade? Devem comer. Mas nessa altura acaba por ser um bocadinho diferente, não é? A forma como nós consumimos, embora também fazemos consumo em excesso nessa altura. Sim, mas normalmente também são períodos mais pequeninos, não é? Nós temos aqui um período de verão e agora, ainda mais, temos um período enorme, com calor, com bom tempo, em que estamos a fazer disparates contínuos. Ali no inverno, enfim, uma semana de férias, 15 dias de férias, a priori, e se houver aqui um equilíbrio, não há um estrago soberbo, não é? Os doces de Natal sabem-nos bem, é como a bola de Berlim, não é? Claro. Sabe-nos bem é na praia. Os doces de Natal sabem-nos bem naquele período de tempo. Portanto, eu acho que tudo com equilíbrio se consegue super bem controlar. As pessoas que mais procuram a doutora é mais num âmbito de perca de peso, um bom peso, ou a nível de um estilo de vida saudável? Não tanto considerando o peso, claro que tem sempre isso na balança, mas procura ser apenas saudável, saber que está a seguir um bom padrão de alimentação e de hidratação também. Infelizmente é mesmo para a perda de peso. É mais para a perda de peso. Embora eu considere extremamente importante que toda a gente faça recurso a este serviço para se manter saudável. Claro. Uma pessoa magra não é necessariamente uma pessoa saudável. Exato. Portanto, não são só aquelas pessoas que a olho nu nós olhamos e percebemos que de facto estão um bocadinho mais cheinhas, que devem fazer este controle. Muitas das vezes nem são assim tão pouco saudáveis quando comparado com uma pessoa mais magra. Portanto, isto é um estereótipo que tem que mudar aqui um pouco. Uma das coisas que, e pronto, corrija-me se eu estiver a fazer mal, eu tento ter um estilo de vida equilibrado, não é? Ou seja, dormir... Nada. Sim, o stress não é da comida. Não.
Mas a questão aqui é dormir 8 horas por dia, pelo menos, fazer exercício físico, ter cuidado com a alimentação, também já ouvi falar de suplementação, quão importante isso é, ou seja, tomar um mix de vitaminas. Agora, chegamos à altura do verão e eu penso, é 2 semanas de... Deixa comer o que eu quiser, provar o que eu quiser, vamos a outro país comer comidas diferentes e pode ser mais condimentada, pode ser mais carregada nos açúcares, mas também só foi 2 semanas. O que é que você Só pensa? foram as férias. Pois. Aquilo que eu aconselho sempre... Em comparação ao resto do mês, que eu tenho uma vida tão saudável, o que é que você... equilibrada. A questão aqui é, aquilo que eu aconselho é, há férias, são 2 semanas, então bora 2 semanas, consumir aquilo que é a gastronomia local e aquilo que a pessoa efetivamente gosta e é prazerosa, e depois, assim que regressa à sua rotina, é voltar o mais rapidamente possível àquilo que são as nuances básicas, não é? Portanto, o consumo de água, recuperar aqui em relação ao sono, a parte intestinal, que é super importante e que normalmente as pessoas deixam para trás. Portanto, o intestino que não está saudável é uma pessoa que não está saudável. Portanto, a nossa imunidade está francamente ali na zona intestinal e, portanto, se nós não tivermos o intestino saudável, o resto também não funciona bem. Como é que nós sabemos se temos o intestino saudável ou se não está saudável? Há vários indicadores, está bem? Mas a pessoa tem que evacuar todos os dias, não pode ter aqui qualquer tipo de situação, porque não é normal a pessoa dizer que sofre de gases constantemente, está insuflada constantemente, está com cólicas abdominais, portanto, tudo isto são indicadores de que o intestino não está a funcionar bem, independentemente da pessoa evacuar todos os dias ou não. Está bem? Portanto, e um dos focos principais aqui em relação à parte intestinal é a água. E quando na consulta me dizem muitas das vezes o meu intestino não trabalha, então e o consumo de água? Está a ser correto? Portanto, se o consumo de água não estiver correto, o intestino também não trabalha bem. Está bem? Se nós não dormirmos bem, portanto, são vários pilares que têm que estar aqui enquadrados e que nós temos que respeitar para, obviamente, termos um estilo de vida saudável. Portanto, não é só a parte alimentar. Quais são as dificuldades que encontra, que são em quase todos os pacientes? Aquelas dificuldades que você diz que são mais comuns, exato, nos seus pacientes. Há uma falha brutal nos horários. A maioria das pessoas tem aqui um handicap enorme nos trabalhos, que é não pode parar para fazer meio da manhã, não pode parar para fazer meio da tarde, o almoço tem que ser corrido. Portanto, muitas das vezes entram muito cedo, saem muito tarde, não há como conseguir fazer, por exemplo, a chamada marmita para levar para o dia seguinte. Tudo o que tem ali à mercê à volta do trabalho são restaurantes ou pastelarias e então acabam por comer menos bem. E aqui sim, esta é uma das queixas mais fulcrais e isto culmina no final do dia complicado. Claro. Que é a hora do lobo, não é? Em que a pessoa chega, obviamente não se nutriu durante o dia todo como deve de ser e, portanto, vai chegar ao final do dia e o organismo vai-lhe pedir isto tudo. Não é? Tu costumas ter a hora do lobo? Às vezes já me aconteceu. E é um lobo muito mau. Ele gata a dispensa toda. E isso significa que o seu dia não foi o mais correto Mas possível. agora levo a marmita, não me apanho mais no lobo, não. Mas tudo isto são coisas super importantes. Quando falamos acerca de metas e alvos, isto é algo que muitas pessoas procuram, não só para quem é atleta, mas também pessoas do dia-a-dia, cada vez mais no Instagram vemos certos modelos, né, que nós estamos, gostaria também de trabalhar e ficar um bocadinho assim nessa vertente. Mas com isso das férias, eles acabam às vezes por pôr alvos um pouco irrealistas e dietas um bocado também agressivas. Qual é a sua opinião em relação a isso? As dietas restritivas, eu sou totalmente contra as dietas restritivas. Está bem? Portanto, cortar grupos alimentares não é uma solução. Portanto, cada pessoa deve ser vista individualmente. E apesar de nós termos hoje em dia, às vezes, algumas ferramentas que utilizamos, que é os grupos de emagrecimento, em que nós colocamos várias pessoas dentro de um grupo e damos um plano padrão. A tendência é muito grande. Não, e é ótimo, é motivador, mas isto não pode pôr de parte, obviamente, aqui a parte da consulta individual, ou seja, a pessoa deve ser vista como ser único, portanto, aquela pessoa obviamente não está... Vocês os dois não têm exatamente os mesmos problemas. Um tem um intestino que funciona muito melhor que o outro, um se estressa muito mais do que o outro, um dorme melhor que o outro, um bebe muito mais água que o outro, portanto, não é igual. Portanto, as metas têm que ser realistas e não irrealistas, portanto, e devem ser colocadas entre nós, profissional de saúde e paciente, em função, obviamente, daquilo que se vai conseguir alcançar ou não com aquele paciente, ok? Mas acontece muito de aparecer assim alguns alvos irrealistas. Acontece. Eu quero 10 quilos até ao Natal. E, portanto, eu não sou a nutricionista adequada para estas pessoas. Portanto, nós temos que perceber que perder peso não é isso que faz de nós mais saudáveis. Portanto, aquilo que nós queremos é perder gordura, é perder volume,
E isso nem sempre se vê nos dígitos da balança. E se nós estivermos a fazer exercício físico e se estivermos a fazer aqui, a conjugar também a musculação, não vamos obviamente conseguir perder esses 10 quilos em 2 ou 3 meses, não é? Obviamente que depende do volume que a pessoa tem e do peso a mais que a pessoa tem. Mas é isto que acontece. Portanto, o peso da balança é só um número. E nós queremos, de facto, é perder gordura e minimizar o estrago na massa muscular, que é o que não acontece nas dietas restritivas, em que nós acabamos por perder muito peso porque perdemos água e perdemos músculo. Quando falou há pouco acerca da parte intestinal, se não está bem, o corpo não está bem. Acontece muitas vezes o pós-férias, as pessoas a reportarem situações, problemas intestinais. Sem dúvida. Comem muito mais processado, muito mais açúcares, muito mais sal, reduzem drasticamente o consumo de água. Portanto, é natural que a pessoa no pós-férias venha com queixas intestinais e só facilmente depois, se nós conseguirmos voltar à rotina o mais rapidamente possível, facilmente o intestino volta ao normal. Ok. Estamos a falar assim, ou temos estado a falar um pouco numa faixa etária um bocadinho mais crescidos, né? Mais crescidos, mas na parte das crianças também nota nas suas consultas que as crianças também têm um déficit de água muito grande. Imenso. Noto. Eu não tenho propriamente um público muito infantil nas consultas, tenho ali da adolescência para cima, não tenho tantos mais pequeninos, mas sim. E além disso eles brincam imenso e correm e tudo mais, e não há esse fator não é tido em consideração. E eles depois também não pedem. Pois. Se eles querem água, a única água que eles vão pedir é da piscina, não é? Normalmente. É assim. Só que essa não podem beber. Mas isso, por exemplo, tentarmos incutir nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos miúdos, que é importante beber água, nós também precisamos de o fazer, porque ele vai visualizar aquilo que nós fazemos. Claro que sim, claro que sim. Quando a pessoa ganha peso, às vezes nós ganhamos peso, mas de uma forma saudável. Qual é a diferença? Esse peso que fala de forma saudável é quando nós compilamos aqui também o exercício físico e, portanto, estamos a aumentar massa muscular também, ok? Se estamos a aumentar peso de gordura, estamos a aumentar também muito o volume e a pessoa sente-se, obviamente, desgostosa com o corpo, não é? Portanto, começamos a ter celulite, começamos a ter flacidez, portanto, há toda aqui uma diferença. Há um peso superior com massa muscular que é todo sequinho, portanto, é uma pessoa que está toda direitinha, não é? E há o outro peso, o aumento de peso, que é de gordura e que se nota claramente, porque a pessoa sente-se desconfortável até. Mas quando estão na altura de férias, normalmente deixam os exercícios... Não, agora até nem acontece tanto. Agora até nem... A sério. Agora não acontece assim tanto e, de facto, os ginásios têm aqui uma adesão, pelo menos daquilo que eu consigo reparar a nível dos meus pacientes, bastante superior àquilo que tinham há uns anos atrás. E as pessoas até têm mais cuidado hoje em dia. Não significa, porém, que ao irem para o ginásio são mais saudáveis, porque às vezes não pedem ajuda no ginásio e, portanto, acabam por estar a fazer uns exercícios um bocado ali, que não deveriam, enfim. E comprometem ali a saúde noutro segmento, não é? A nível de coluna, pronto, e por aí fora. Mas a questão é que a grande maioria, hoje em dia, quem já faz exercício físico mantém durante o período de férias. Já vão para hotéis com ginásio, já tentam fazer caminhadas à beira-mar, portanto já se vê aqui uma alteração. Mas ainda há outra porcentagem da população, não é? Sim. E que sim, que abandona completamente o exercício físico, mas é como já disse anteriormente, desde que a pessoa volte das férias, tudo bem, pode abandonar todos estes hábitos. Não deveria, mas abandonou, não há problema nenhum. Curtiu as férias, voltamos em pleno e vamos voltar ao exercício físico, ao consumo de água, ao fracionamento das refeições. Portanto, aqui é esta parte toda mais da rotina, do cotidiano. Acha que, com a sua experiência, que nós recebemos muita informação e cada vez há mais propaganda acerca de sermos saudáveis e muitas das dicas que nós compartilhamos aqui também no Manhãs da TV, vamos dando quase todos os meses, temos sempre 1 ou 2 nutricionistas a falar deste tema. Portanto, há muita informação sobre sermos saudáveis. Acha que os portugueses estão efetivamente a seguir um estilo de vida mais saudável? Eu acho que tentam seguir um estilo de vida mais saudável. Não fazem muitas das vezes as melhores escolhas, porque assim, lá está aquilo que disse muito bem. A informação é muita nas redes sociais, nos mídias, é muita, nem sempre a melhor. E uma das coisas que é muito importante e que nós batalhamos imenso a nível da ordem dos nutricionistas e da comunidade dos nutricionistas de modo geral, é que se perceba se efetivamente vocês estão a ser informados por um nutricionista ou por alguém que é um curioso em nutrição. Porque normalmente depois isso dá algum disparate, não é? E chegam à consulta muitos disparates destes. E nesse sentido não há muito mais a dizer. A questão aqui é procurar a informação certa com as pessoas certas. Qual é a melhor altura para procurar um nutricionista? O ano todo.
o ano todo. Não há uma altura melhor para se perder peso, para se procurar um nutricionista para emagrecer. Se o objetivo for emagrecer, se o objetivo for outro, também não há uma altura correta. É aquela em que a pessoa se sente capaz de abraçar novas rotinas. Já sabemos que ao entrar para uma consulta de nutrição, ao entrar para esta rotina nova, vamos ter que fazer aqui alterações, já cedências, como é óbvio, da minha parte e da parte do paciente. Naturalmente que eu não vou, e isso é uma das coisas que eu deixo sempre clara, eu não vou cortar à pessoa tudo aquilo que a pessoa gosta, nem vou dizer à pessoa não coma uma bola de Berlim, nem deixe de fazer convívios com os seus amigos, nem deixe de ir a casamentos e batizados, não é nada disso. Mas equilibrar o nosso registro alimentar é fundamental, consumir mais água, perceber aqui a parte do sono, perceber a parte intestinal, equilibrar isto tudo e a coisa vai correr muito bem. Portanto, não há uma altura, é quando a pessoa se sentir de facto confortável para entrar para as consultas. Mas eles precisam mesmo de ser acompanhados. Sim. Muitas vezes quando nós pensamos em ir ao nutricionista e começar esse novo caminho, muitas vezes não envolve só ali o próprio paciente, não é? Muitas vezes também tem que ser o próprio, neste caso a doutora Raquel também tem que lidar, não é lidar, mas também tem a ver um pouquinho com a família, não é? Porque muitas vezes nós vamos, principalmente se tem marido ou mulher, filhos, etc., muitas vezes nós acabamos por adotar, ou eles adotam o nosso sistema, não é, da alimentação connosco, ou então muitas vezes fica muito difícil nós conseguirmos que toda a família, ou que se a família não quer adotar o sistema da nossa alimentação. Como é que podemos gerir aí? Sabe que isso é uma queixa muito vulgar e sobretudo em pessoas com mais idade. Porque eu agora vou ter que fazer diferente, depois tenho que fazer para o meu marido, depois ele não quer comer isto. Vejamos, nós quando fazemos uma alimentação para casa, à partida, temos em consideração que se tivermos crianças, se tivermos idosos, o que quer que seja em casa, temos que ter uma alimentação equilibrada. Portanto, eu já vou cozinhar a priori todos os grupos alimentares. Vou cozinhar carne, peixe ou uma alternativa vegana, proteica. Vou cozinhar um farináceo, portanto arroz, massa ou batata, e vou cozinhar legumes, certo? E isto vai ser para a família toda, vamos fazer sopa. Portanto, a base da alimentação, sopa e prato. Então, qual é que é a diferença aqui que existe para uma pessoa que está a fazer um regime alimentar específico para emagrecimento e para o resto da família? Vai poder comer exatamente a mesma coisa, só vai comer a quantidades diferentes. O que as pessoas confundem é: ok, apetecia-me agora fazer uma lasanha, ir ao supermercado e comprar uma lasanha, ou ir comprar umas pizzas. Pronto, isto já está a fugir do controle daquilo que é uma alimentação equilibrada. Não significa que a pessoa, mesmo em regime de emagrecimento, não o possa consumir. Mas isto não é uma refeição equilibrada para todos os dias. Portanto, se nós tivermos em consideração aquilo que é a alimentação equilibrada, saudável, nós vamos conseguir fazer com a restante família. Eu aprecio muito os nutricionistas, como eu falei, temos recebido vários aqui no programa, porque vocês nos abrem os olhos e quando nós começamos a fazer o que vocês nos ensinam, nós aprendemos a ouvir o nosso corpo. Porque quem nunca teve cuidado nenhum com a sua saúde, a partir do momento em que começa a seguir algumas dicas, sente uma diferença. Sim. Nada especial, pequenina. Sente uma diferença impressionante. E depois, quando diz você tem que equilibrar, se calhar para uma pessoa que nunca teve cuidado nenhum com a alimentação, vai pensar equilibrar o quê? Mas quando começar a seguir as dicas de alguns, por exemplo, como aqui na nossa convidada de hoje, vai ver que você realmente vai perceber que o seu corpo está diferente. E depois, quando volta a sentir o corpo mal, já é o corpo a falar. Isso nós temos uma voz que conhecíamos. E isso é um fator de motivação, é o que faz com que a pessoa depois continue. Exato. É isso mesmo. Portanto, graças a Deus pelos nutricionistas, porque nos ajudam a ouvir a própria voz que o nosso corpo tem, que se calhar já andava a gritar, olha os intestinos, e você não percebia. Mas é verdade, é verdade. Tem piada, mas é verdade. Então, acho que realmente é um ponto muito bom. Ao longo dos seus anos como é que se diz? De carreira. Da carreira, exatamente, obrigado. Tem sim alguma história que lhe tenha impactado? Alguma cliente, um paciente que tenha buscado pela sua ajuda e que até hoje lhe marcou? Tenho várias. Há uma vantagem que eu encontro aqui nas minhas consultas, que é: eu tenho pessoas durante anos. Eu não tenho pessoas durante semanas ou meses, eu tenho aqui pessoas durante anos. Tenho histórias muito giras, tenho histórias fantásticas, tenho histórias, por exemplo, eu tenho uma senhora que ainda hoje é minha paciente, que já tem alguma idade e que já passou pelas dietas quase todas que existem e mais algumas. Por todas as que dão na televisão, as que não dão na televisão, as que a vizinha diz, as que a prima diz. E realmente ela é alentejana, eu também sou alentejana, apesar de morar cá agora, e ela dizia-me agora há pouco tempo: raios, agora sim, isto agora é que é comer bem.
isto agora é que é. Então estavam-me sempre a tirar as coisas todas, estavam-me sempre a tirar a comida toda que eu mais gostava, agora como tudo e estou magra. Andou a dizer ali à vizinhança toda, entretanto já tenho uma data de vizinhas que são minhas pacientes, mas estas histórias são tão caricatas, são tão giras. Depois existem outras, obviamente, mas estas mais graves, que são pessoas que trazem algumas doenças com elas, não só esta questão do excesso de peso, que também o é, outras doenças menos boas e que nós conseguimos controlar e é super gratificante. Claro. Sobretudo aqui esta questão do intestino. E o sentimento de poder dar algo à comunidade, né? Como foi há pouco com a associação, né? Podermos dar algo para ajudar ao próximo, é exatamente isso que vocês fazem, não é? Sim. Porque há tanta... A pessoa até quer fazer as coisas certas, mas como falamos, há tanta informação e contra-informação que acabamos por ficar perdidos. Que é o que acontece, por exemplo, com esta senhora, que já fez as dietas todas, não conseguia atingir resultados com nada, e depois dizia-me, Paula, estou agora que eu como tudo é que estou a ficar magra? Estão a ver? É este tipo de desinformação que nós tentamos evitar e que tentamos, obviamente, contrariar todos os dias. Regras de ouro, então, peço desculpa, regras de ouro para quem quer iniciar então uma vida saudável. Como é que deve começar? Primeiro deveria começar por ir à nutricionista. Mas, regra de ouro, falar consumo de água, pelo menos 2 litros por dia, está bem? Tentar alguma atividade física, não necessariamente ir para um ginásio assim logo numa primeira fase, porque às vezes pode ser assim um choque, mas começar a caminhar dentro das possibilidades, dentro do horário que é possível. Fracionar ao máximo as refeições. Eu sei que agora nós temos o jejum intermitente aí na berra. Pode ser utilizado, é uma ferramenta como outra qualquer, é válida, mas deve ser implementada com ajuda profissional e deve ser implementada apenas e só nas pessoas que de facto faz sentido que o jejum seja utilizado. Portanto, fracionar ao máximo para evitar horas de fome, a hora de lobo, beber água e fazer exercício físico e monitorizar o intestino. Ok, certíssimo. Já tem aqui, se você seguir pelo menos um ou dois destes passos, se conseguir seguir todos melhor ainda, você vai ver que a sua vida vai mudar. E para conseguirmos ter acesso à doutora Raquel, as suas consultas, como é que podemos fazer? Podem ir ao meu Instagram, NutriRaquelMateus, ou podem marcar através do mail, nutri.raquelmateus@gmail.com, eu estou a trocar toda. E podem marcar através de lá. Há espaço físico, portanto as pessoas podem marcar comigo consulta presencial ou online. É uma altura de esforço, né, de sacrifício, mas vale a pena, doutora? Eu acho que sim. Eu acho que vale sempre a pena. Portanto, em qualquer altura é uma boa altura para começarmos uma boa a ter altura. uma alimentação, uma vida mais saudável. Eu acho que sim. Porque vocês acabam por ir buscar outras áreas que não é só a parte da alimentação, não é? Portanto, o que vocês acabam por falar, acaba por, e os conselhos que nos dão e tudo isto que falou, acaba também por nos fazer lembrar de nós nos ouvirmos e pensarmos em nós também, não é? Como um todo, não é? Portanto, a água vai beneficiar não é só o meu corpo, não é só a minha perda de peso, mas vai beneficiar, eu vou começar a pensar melhor, vou ter mais ideias, vou estar mais produtivo, portanto, sim. vai estar tudo mais bem disposto. Não é? Acaba por até afetar os colegas. Pois é. Está a ver? Beba água, isso já passa. Portanto, todos os conselhos que vocês dão e fazem um trabalho espetacular ajudam-nos a ficarmos melhores. Sim, num todo. Num todo. Doutora, foi um prazer tê-la cá no Manhãs da TV. Sempre que quiser vir aqui, as portas estão abertas. Okay? E esperamos por si numa próxima. Sim, obrigada. Então esperamos que você tenha gostado desta segunda parte do programa, onde aprendemos aqui umas dicas de ouro, ok? E acho que reforçamos realmente a importância de seguir uma vida saudável. Nós já vamos para a hora do almoço. Não vais fazer a hora do lobo na hora do almoço, não? Não. Já tenho a marmita preparada, já tomei o pequeno almoço, foi panquecas com banana e aveia. Maravilha. E não trouxeste. Hã? E não trouxeste. Sabes que eu agora tenho um mini que também come tanto quanto eu. Prontos, mas tens que trazer porque aqui... Já está a hora do lobo. Temos que ir. E temos que ir também, porquê? Porque agora nós vamos almoçar e você também. Prepara o seu almocinho, tudo aquilo que você precisa, mas não se esqueça que nós contamos consigo no próximo programa com novos temas, novos convidados, coisas fantásticas que você só encontra aqui no Manhãs. E se você gostaria de ser o convidado do Manhãs de TV, já sabem, o rodapé esteve a passar os contactos, ok? Facebook, e-mail, telefone, falo com as nossas produtoras. Teremos todo o gosto em recebê-lo aqui no Manhãs da TV. E já sabe que nós abordamos todo tipo de temas, todo tipo de assuntos e gostamos mesmo de esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir. Se você tem algum tema que gostaria que nós falássemos, olha, deixa a sugestão nas redes sociais. Eu gostaria que vocês falassem deste tópico ou deste.
deste, gostei muito outra vez, podiam falar mais. Deixe-nos o desafio e a gente vai tentar corresponder. Exatamente, e já sabe que eu e o Zé também aparecemos também no spot da Curiacos. No spot da Curiacos, não é? Para lhe dizer quem são os próximos convidados. Portanto, já sabe, nós contamos consigo. Até lá. Fique atento, até lá.